Bom, ainda falando sobre rodovias, a gente conta agora que foi feita uma reunião agora à tarde do gabinete de crise sobre o deslizamento que aconteceu na BR-277. O grupo é composto por responsáveis técnicos, engenheiros e geólogos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, Corpo de Bombeiros e também Polícia Rodoviária Federal. Segundo integrantes do gabinete, o objetivo é avaliar a situação crítica na Serra da Esperança, em Guarapuava, onde a BR-277 permanece interditada devido aos deslizamentos recorrentes. Durante a reunião, foram analisados os relatórios sobre as condições atuais da rodovia e as características geológicas da área, além das previsões de chuvas. Ficou estabelecido que, ainda hoje, serão realizadas novas análises das áreas comprometidas por equipes especializadas do DENIT. E caso as condições meteorológicas sejam favoráveis, os trabalhos efetivos de recomposição das condições de segurança irão ter início a partir de quarta-feira, ou seja, amanhã. A liberação do trânsito só ocorrerá após a área ser considerada segura e ser liberada pelo DENIT, órgão responsável por avaliar e executar as intervenções na rodovia. Ainda por medida de segurança, apenas veículos em situação de urgência e emergência estão autorizados a transitar pela Serra da Esperança. A PRF reforçou equipes policiais no local para intensificar a fiscalização e o monitoramento das condições da rodovia. Enquanto a interdição total da rodovia permanece, a PRF orienta que os motoristas reprogramem suas viagens ou utilizem rotas alternativas. É o que resta para nós motoristas, né? Tem que tomar cuidado aí na estrada. A preocupação, inclusive, é importante que as reuniões com gabinetes de crise aconteçam, mas que tragam soluções além de recomendações. E que a gente consiga fazer também um planejamento, que eu me sinto meio que no dia da marmota, quando a gente fala de chuva em costa de BR e final de ano. Não é a primeira vez que a gente vê uma série de problemas acontecendo em razão de questões climáticas envolvendo aí estradas. E tem impacto para uma série de questões. A segurança de todas as pessoas é impacto para o desenvolvimento econômico, para o setor produtivo e para o turismo, que espera muito para poder, de fato, ter o seu desenvolvimento e o dinheiro circulando essa época do ano, né? E a gente ainda está no momento, agora 10 de dezembro, de mais tranquilidade, no sentido de fluxo e movimento de motoristas e carros dentro das BRs, né? A própria concessionária que administra, por exemplo, a 277 entre Curitiba e o litoral, já divulgou aí a estimativa para este mês de dezembro, que não é nada pequena, é 83% de aumento no fluxo de veículos, né? Agora, né, Rafa? Porque agora, nessa reta final do ano é 200%. É 200% entre 23 de dezembro e 6 de janeiro, né? Que é aquele período bem pertinho do Natal e do Ano Novo, onde você sabe que vai encontrar fila, já sabe que vai ter que sair com mais paciência e mais cuidado em relação a isso. Então, a promessa era até o dia 20 de dezembro da gente ter uma solução com a contenção metálica que eles prometeram, para onde já houve exatamente essa questão da problemática, né? Para impedir exatamente que mais sedimentos, mais pedras acabassem caindo sobre a pista. A chuva não está dando trégua, tem previsão inclusive para os próximos dias, e eu estou aqui tentando observar, acho que como muitos ouvintes e paranaenses, e pessoas que querem aproveitar o litoral ou que têm negócios para escoar no Porto de Paranaguá, por exemplo, se será possível realizar, portanto, né? E dentro desse prazo e antes desse fluxo todo, de todas as pessoas que querem aproveitar as praias do Paraná, que passaram por uma série de modernizações e obras, e os comerciantes também na expectativa, mais um ano de sofrimento aí na rodovia. A gente vai encontrar, de fato, uma questão bastante tranquila. Então, tem reforço por parte da concessionária, a gente falou sobre concessão agora há pouco, eles trouxeram uma previsão, trouxeram lá ambulância, guincho, inspeção, tinha uma história de passar na cabine, pagando de maneira automática para tentar diminuir o tempo da questão das filas, um ponto de parada. Mas, ainda assim, Camila, não tenho a segurança hoje de dizer que teremos ali uma descida rápida, tranquila e segura diante da realidade que se apresenta. Parece que a gente está sempre enxugando gelo quando esse é o assunto. Eu me sinto vidente, Rafa, porque há poucos dias, quando inclusive a gente trouxe a entrevista do responsável pela concessionária, ele dizia que eles queriam começar antes essa obra, mas não deu, e estavam fazendo essas obras emergenciais. Então, a previsão era que essa semana fosse uma semana bastante decisiva, justamente para que a gente tivesse mais tranquilidade a partir do momento em que esse fluxo gradativamente fosse aumentando, como é a tendência, já se sabe, né, todos os anos. E aí eu disse, mas por que não começaram antes?
Não se sabia que seria necessário todas essas intervenções para evitar maiores transtornos? Não se sabe que vai chover nos próximos dias? Porque esse é um período que já é tradicional. Vai chover na Serra do Mar, vai chover aqui na nossa região. E aí está o resultado. A chuva não só atrapalha a execução dessas obras, que eram obras justamente para evitar maiores transtornos, como gera transtornos. Está lá, novos deslizamentos em diferentes pontos, o fluxo interditado, e aí a sugestão das autoridades, com razão, claro, não tem o que ser feito, é que os motoristas procurem rotas alternativas, mas a pergunta que fica é: que rota alternativa é essa, Rafaela Moron? Não temos muitas opções. Para você ir até o Porto de Paranaguá, para você ir até o litoral paranaense, você tem que enfrentar o risco que é esses deslizamentos. Você tem que enfrentar o risco que é, de repente, cair uma chuva intensa e você ficar ilhado, se não vítima de uma tragédia. Então, é importante, a gente vai seguir aqui repetidamente cobrando que haja mais planejamento e responsabilidade dos responsáveis por esses trechos de rodovias, porque não é possível que na próxima temporada, entre 2025 e 2026, a gente venha novamente dizer que obras vão ser iniciadas para evitar maiores transtornos às vésperas já da alta temporada, e que a chuva atrapalhe a execução dessas obras e que novos deslizamentos ocorram e que a sugestão seja rotas alternativas, quando essas rotas alternativas nunca começam a ser construídas. É preciso obras profundas, realmente estruturantes, ali na BR-277, nesse trecho que desce para o nosso litoral, e é preciso a construção de uma rota alternativa, como bem propôs o governador Ratinho Júnior. São questões que precisam ser solucionadas, Rafa, em paralelo. A gente fica aqui cobrando, e você bem disse, né? Parece que a gente está enxugando gelo, que sejam feitas as intervenções que são necessárias, claro, ali na rodovia, com o que a gente tem, com o contrato que está assinado, mas é importante que a gente consiga recursos, um projeto viável, e comece a construir uma alternativa que realmente solucione esse problema, para que daqui 10 anos a gente não esteja falando a mesmíssima coisa aqui na Jovem Pan News ou em qualquer veículo que seja do Grupo RIC.